Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. A nação do Brasil pertence ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã que está no aniversário. Glória a Deus. Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. Amém? Palavra de hoje, 24 de março de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 29. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho de mar vermelho, como o seu Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenha dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Outrora os Oreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez à terra da sua herança, que o Senhor lhe tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra, pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por herança. Também esta foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Avins, que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão, tenho dado a Sion, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Nesse dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão.
Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Esbom, com palavra de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão à terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sião, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para te dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Sião e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sião saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, nos entregou, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada um destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo da cidade que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nos deu, nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomasse 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. E destruímos-as como fizemos a Sião, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo da cidade tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte Hermon. A Hermon os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã, porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, a que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com a sua cidade, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia trilha de Manassés, toda aquela região de Argobe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até ao termo dos Jesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome, Avot Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Como também a campina,
e o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado abaixo de Asdod e Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar, além do Jordão. Então voltareis, cada qual, à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale, de fronte de Bet-peor. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 38. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande de multidão, de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os seus olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão nos céus, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, também a túnica recuses, e dá ao qualquer que te pedir.
e o que tomar o que é teu, não o torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa terei? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amais, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão nos vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém, irmãos? Salmo 67, versículo 1 ao versículo 7. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém, irmãos? Provérbios 11, versículo 27. O que cedo busca o bem, buscará favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus, um grande dia na presença do Senhor e até amanhã. Amém?